A partir de agora, Aspirinios. Primeiro, movimento os braços em sinal de carona e vejo meu tríceps balançar como uma flâmula em dia de tornado. Quando assisto a essa cena transmitida em tempo real pelo espelho, sempre penso se ainda conseguiria uma carona vestindo uma regata. Não que necessariamente eu acho que só mulheres jovens e bonitas consigam e mereçam uma carona, mas eu tenho a impressão, talvez influenciada pelo cinema ou pela TV, que essa ajuda possa vir mais rápido àquelas com melhores dotes físicos ou tríceps mais firmes. Levanto os braços e percebo que no lugar daquela cova que se afundava nas minhas axilas, vive agora um monte proeminente composto de gordura, transformando o meu sovaco em sovaco de gente madura, em sovaco de coroa. Na internet, coroa tem definições como alguém entre adulto, jovem e idoso, com sinais de envelhecimento. Pois é assim que eu vejo o meu sovaco. Esse é um trecho do livro Quando o Futuro Chegou e Encontrei um Pentelho Branco, da jornalista Adriana Pimenta, que hoje conversa comigo e com a Fernandinha sobre as crises que fazem parte desse processo do amadurecimento. Bem-vinda, Adriana, tudo bem por aí? Oi, Natália, tudo bem? Obrigada. Fernanda, tudo bom? Eu te apresentei muito brevemente, eu queria que você complementasse, mas antes eu já aviso, né, que você é mãe de gato e assim como eu e Fernandinha usa franja, ou seja, já está no clube completamente inserida. Ai, que delícia, me manda essa carteirinha! É o mesmo clubinho, gente. É o mesmo clubinho, é o mesmo clubinho. É uma alegria te receber aqui, Adriana. É uma alegria te receber aqui. É uma alegria. Ai, que delícia, alegria minha de estar aqui com vocês, meninas. Muito bom mesmo poder ter chance de falar sobre amadurecimento, sobre amadurecer. Porque eu descobri, fazendo todas as minhas pesquisas, que fala-se pouco ainda sobre essa mulher de 40, 49. 50 a mais, a economia prateada, tá todo mundo falando, mas justamente nesse momento de transição as pessoas não falam. E eu, por que eu comecei a falar? O que eu sou, né? Você falou, você é jornalista, falei pouco de você, né? Hoje eu sinto que eu sou muitas coisas, eu sou muitas mulheres dentro de uma só. E muitas profissões também, tenho muitas profissões dentro de uma só, né? Então, hoje em dia eu trabalho com conteúdo, né? Eu escrevo para algumas corporações, eu faço análise de manuscritos de livro também, edito livros, trabalho de ghostwriting também. Estou escrevendo meu segundo livro também, que é um livro de memórias sobre os 3 anos que eu cuidei da minha mãe. Então vai falar muito dessa relação mãe e filha, que a gente também, na maturidade, também toma uns tapas na cara, assim, e resolve olhar para a coisa, né? Eu não conheço, pelo menos, mulher nenhuma que tem uma relação 100% com a mãe, né? Ou já passou por altos e baixos. Que mais? Sou crocheteira também faço crochê, uma coisa que eu adoro, que a crise dos 40 também me trouxe. E sou mãe de 2 felinos, que é o Leon e a Yolanda, que eu adotei na pandemia. Leon tem 5 anos e Yolanda tem 4. E vivemos em harmonia até agora. Muito bom. E assim vão continuar. Se Deus quiser. Né? Fernandinha, não falei oi com você, mas você já tá super, né, aí? Já tô super inserida no contexto. Já tô querendo fazer... franja, mãe de gato, com gordura no sovaco. Franja, gordura no sovaco, peito crescido por causa da gordura. É tudo, gente, é tudo, entendeu? Também o braço, por mais que você faça musculação, ainda tá ali, as pelanquinhas... E musculação e natação. A tal da regata vai ficar para a próxima encarnação, gente? Vai, né? A regatinha. Eu continuo usando. Você usa? Eu não uso não, gente. Também. Olha, eu corto meu braço na foto. Quando eu tenho jeito, eu sempre fico no canto da foto, tá? Assim, ó. Que aí, na hora que vai colocar, sei lá, no Instagram,
eu dou uma cortadinha no braço. Aí um fica gordo e um fica magro. Outro dia eu tava vendo uma eu li uma postagem da... Ai, meu Deus do céu, agora eu vou esquecer o nome dela, da atriz que faz o Saia Justa. Daquela atriz que faz o Saia Justa. Mônica. Mônica Martelli. Ela é ótima. E aí era uma postagem dela de você tirando selfie, ela tirando selfie da mulher madura. São várias tentativas até você achar um ângulo. Eu vi muito bom. Até você achar um ângulo. E é muito engraçado porque eu me identifiquei demais, porque a minha vida inteira eu trabalhei com TV, né? E a minha vida inteira eu escutei assim, nossa, Fernanda, como você é ótima pro vídeo, fotografa muito bem. E, de fato, eu nunca parei pra pensar nisso, né? Então, eu tirava foto, tava tudo certo. Pra mim, o povo falava, eu não fiquei bem assim, eu não fiquei bem assado. Eu não tava nem aí, pra mim tava tudo certo. E eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a reparar que eu comecei a ficar incomodada com algumas fotos, entendeu? E aí eu comecei a tirar algumas fotos mais de uma vez. Aí eu falei, realmente a maturidade chegou, entendeu? Essa luz não é boa pra todo mundo mesmo. E é isso, né, gente? São as coisinhas que a gente vai percebendo que... Fui comprar sutiã outro dia, vi que aumentou. Gente, eu tô com mega peito. E eu achei que eu tava linda, frondosa. Aí fui entender, não, é tudo gordura. É tudo gordura. E aí é isso, né? Eu descobri isso na minha ginecologista. Falei, olha, tô vendo que tal. Ela, na cara ela já soltou. É gordura, Fernanda. Eu falei, putz, grila. É gordura, Fernanda. Gordura, Fernanda. E aí, Adriana? Quando é que sua ficha caiu, Adriana? Foi quando o primeiro pentelho branco apareceu? Olha, ele ajudou muito, eu não vou negar. O meu não apareceu branco ainda, eu tenho medo dele, juro pra vocês. Mas sabe que tá todo mundo falando, todo mundo que eu falo, tu fala, pra mim não apareceu, eu tô começando a achar que só eu tô grisalha, gente. Eu não sei se eu não tô procurando, eu não sei se eu não procurei direito, né, no espelhinho, assim. O meu não, mas o meu já apareceu na sobrancelha. Eu preferia que ele tivesse aparecendo na sobrancelha. Eu também mas acho, caso, gente. não na apareceu pepeca, na sobrancelha. Na pepeca é pesado. É, pesado. Conta essa sua experiência, essa sua descoberta pra gente, foi? Adriana. Bom, certo dia, eu estava... Bom, surgiu alguém aí. Espero que essa pessoa não ouça. Só gente, né? Só gente. É meu marido. É meu marido. Ninguém vai saber, né? Só gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, certo dia, estava eu tomando banho, quando eu olhei pra ele, eu pra mim, eu falei, nossa, eu tenho um companheirinho agora comigo. E brincadeiras à parte, assim, foi um choque, claro que sim. Uma coisa é você tingir, passar um tonalizante, porque tem um cabelo aqui ou outro. Outra coisa é você tá com a periquita com o pentelho branco, né? É um marco pra mulher, é claro, né? Pelo menos pra mim foi. Eu acho. É um marco, poxa, quer dizer, está chegando o envelhecimento. Não é só minha teta que está crescendo porque eu tô tendo gordura, ou meu sovaco que não tem mais aquele afundamento que tinha antes, né? O meu corpo está mudando. E no país que a gente vive, onde a gente mostra muito as nossas curvas, é um país tropical, faz calor, né? O corpo está à mostra, está à vista. As pessoas reparam, a gente foi criada assim, a gente começa a ficar com vergonha de se mostrar. Então isso começou a me impactar demais, até porque eu nasci em praia, eu nasci em Santos, né? Então durante 20 anos eu morei na praia. Então era aquela coisa quando você é mais nova, né? O carinha pode até te achar bonitinha, mas ele vai ter certeza que você vai pegar teu telefone depois que te ver de biquíni. Entendeu? Verdade. Ao teste da areia, né? Famoso. O teste da areia. Lá na areia que ele vai ver se você vale a pena mesmo ou não, né? Então, quando eu comecei a sentir as mudanças mesmo no meu corpo, foi mais ou menos com 42. Pra mim, foi, sabe, perda de energia, né? Já não tô conseguindo emagrecer tão fácil como eu conseguia, né? E... Então, tudo isso começou a bater pesado pra mim. Começou realmente as mudanças no meu corpo começaram a me deixar mal, né? E aí eu fico me questionando por que eu tenho que ficar mal com as mudanças no meu corpo, né? Como o Gilberto Gil que fala, né? Como é que ele fala? Ele falou, se envelheceu é porque não morreu. Então, por que a gente resiste tanto a esse processo, né? Por que tem que ser até hoje assim? Por que aparece pentelho branco no cara, no bonitão, e ele fica charmoso? E por que aparece pentelho branco em mim e não fica, né? Por que tem que continuar desse jeito? Então, o pentelho branco e outras mudanças no corpo fizeram com que eu começasse a questionar isso tudo. Mas eu vou te dar um alívio, tá? Eu li uma entrevista da Gisele Bündchen esse fim de semana, uma entrevista nada
impactante, não, da Gisele Bündchen ao Jornal Globo nesse fim de semana, e ela falando do processo de envelhecimento e que no começo ela arrancava os cabelos brancos, que agora ela está aceitando. Imagina, para uma mulher que a vida inteira ganhou dinheiro com a beleza, né? E ela dizendo dessa dificuldade e que agora ela está aceitando. Você acha que o livro te ajudou a expurgar um pouco isso, assim, colocar para fora e trabalhar, ou ainda está pegando? Tá pegando ainda, Não, ajudou né? muito. Não, me ajudou muito, foi bem terapêutico mesmo. Mas a gente vive numa cultura assim, né? Eu trouxe uma pesquisa no livro, que é da Miriam Goldenberg, a antropóloga, né? Carioca, inclusive, da Universidade Federal do Rio. Ela é grande estudiosa sobre a velhice feminina hoje em dia. E ela fez companheira uma pesquisa... da Nath. É minha parceira. Ela é parceira da Nath. As duas estão aí, firme e forte, estudando a bela velhice. Nós criamos que um legal. projeto que ainda está assim, meio no processo de dormência, porque ela resolveu fazer o 80º livro dela e tá lá as voltas com CNPq, mas a gente está lançando essa campanha da Bela Velhice. É um projeto lindo, assim, que a gente vai... Ela lançou o livro recentemente. Você também faz parte desse projeto do livro? Não. O livro é dela. A Bela Velhice é um projeto que começa... Maior. Em função do livro, né? Mas é um projeto à parte, assim. E pra gente realmente começar a ressignificar, né? A gente sabe de todas as mazelas, inclusive eu acho que esse episódio de hoje fala muito né, da mazela sem o otimismo... Como é que chama isso, gente? Otimismo o quê? Das redes sociais? Não é otimismo, não, Tem um nome agora. Como é que fala? Alegria namastê? Não, Não, é... A gente sabe. Gente, Alegria a qualquer otimismo custo. tóxico. Good vibes, good vibes. Good vibes only. Essa onda aí que tudo é perfeito. Good vibes only. A gente tem feito muitos episódios muito alegres e tal, e às vezes fica parecendo que a gente não se avê com os problemas, mas a gente se avê com eles sim, né, Fernandinha? Mas aí eu e Miriam estamos nesse processo, só que ela resolveu fazer um grande livro aí no meio do caminho e aí tá um pouco paralisado. Mas volta aí, Adriana, você estava falando do novo livro da Miriam, né, que é uma revisão, né, do livro anterior e que fala muito dessa questão, né, do feminino. Não, na realidade ela tem um livro bem mais antigo chamado Corpo como Capital, onde ela avalia realmente a importância que o brasileiro e a brasileira dá para o corpo, né, para nossa veste corporal. E ela fez uma pesquisa na época, foi no começo dos anos 2000, 2005, se eu não me engano, onde ela entrevistou cariocas e entrevistou alemães. E para as cariocas, assim, como o peso do envelhecimento trazia depressão para elas, né, faziam com que elas se sentissem baixa autoestima e tal. E para as alemães não, para as alemães o que importa, conforme elas vão envelhecendo, elas olham para a vida e tudo que elas conseguiram construir até ali. E para elas vale muito mais o lado intelectual do que físico. Não importa se elas estão ficando mais gordas ou mais velhas, faz parte da vida. Então existe uma compreensão dessas fases da vida. E no Brasil a gente não tem essa compreensão. No Brasil e em muitos países a gente não tem essa compreensão. Sim. Então isso impacta muita gente, né? Eu acho que o livro me ajudou, mas é claro que não 100%. Eu faço parte dessa sociedade. Eu sofro com isso também, né? Eu também quero estar bonita, eu também quero estar eternamente jovem, só que quanto isso custa pra gente emocionalmente, né? É um custo alto, né? A gente fala muito isso aqui, né, quase sempre, quase todo episódio, né, aqui nas Perennials, que assim, é isso, a gente mora num país que ainda é um país que ainda valoriza muito a juventude, né? É uma coisa, assim, que começou-se a discutir a maturidade, né? Seja ela 40 a mais, seja ela 50 a mais, 60 a mais, tem muito pouco tempo, né? Que a gente está começando a realmente discutir o envelhecimento, né? Porque antes a gente até falava, né? Você nem podia falar velhice, você falava melhor idade, né? Sempre tentando mascarar aquela história de que você iria envelhecer. Agora, uma coisa muito interessante que você falou, da história de você ter sido criada em praia, nasceu numa praia, eu imaginei aqui agora
que deve ser dentro desse contexto, né, de um país que valoriza muito a juventude, de um país muito tropical, né, que os corpos ficam quase sempre muito à mostra, né, não no sentido literal, mas assim, ou é a praia, o biquíni, ou é o vestido, é uma camiseta, porque tá sempre muito calor, né? Uhum. E eu fico imaginando que talvez, para quem mora em praia, para quem viveu essa história de praia mesmo, né? Que você tinha que estar, talvez a cobrança do corpo seja muito maior do que nós, por exemplo, que vivemos entre montanhas, né? Porque o nosso ritual de praia, apesar da gente, todo mundo, grande maioria aqui frequentava clubes, né? E sítios. Mas talvez eu acho que a cobrança da praia seja uma coisa mais... para quem morou, quem mora em praia, né? Envelhecer deve ser uma coisa mais complicada. Com certeza. Por conta dessa cobrança do corpo sempre perfeito, né? Sempre queimado, sempre malhado, sempre... Sim. Você não marca um encontro na praia hoje em dia nem ferrando. Com 20 anos você marca um date na praia. Em Santos era o Joinville, era no Canal 3, era o lugar do burburinho, todo mundo bonito e tal. Com 20 anos você marca um date lá. Hoje em dia eu marco um date na praia. É na cafeteria, né? Hoje. Com certeza. Com certeza. Eu não marco date na praia por nada. Então... Porque aqui a gente marca date no boteco, né, gente? Não, eu não marco no boteco, não, que eu não gosto de boteco. Olha... Só complementar aqui, porque eu fiquei falando otimismo tóxico, gente, só para corrigir, tá? Porque também faz parte do processo do envelhecimento, fazem parte esses pequenos lapsos. É positividade tóxica, que às vezes, né, vai tomando conta. É só que eu troquei as palavras aqui, queria corrigir. Mas, e o date na praia, gente? Eu acho que eu nunca... Não, eu já marquei date na praia, mas tem muito tempo, nem me lembro mais. Eu sempre fui prática. Marcava no boteco, gente. É porque você tá lá, sai do trabalho, vai, entendeu? E tá tudo certo. Acho que eu nunca marquei date em praia, não. Sabe o que eu acho, no fim das contas? Que a gente tá muito mais preocupado... Não, isso é óbvio, mas enfim, vamos falar. Que talvez tenha gente que não pense assim. Que a gente tá muito mais preocupado com o nosso corpo do que os homens, sabe? Eu tava numa onda aí sei lá, né? Eu tô muito fora do corpo que eu gosto de ter. Já tem um tempo e com a pandemia ganhei uma barriga que eu nunca tive. Para mim é terrível porque eu fui uma adolescente gordinha e a memória de ser gordinha, a gente falou disso aqui com a Maureen, mas para mim é muito difícil lidar com o peso fora do que eu gostaria. E aí eu, né, de repente abri o portal dos boys para mim, né? E eu tava assim, eu terminei um casamento, fiquei 2 anos sem pensar nisso. E aí, eu fui passar um fim de semana na fazenda da minha amiga, lá levei só moletom, tava meio gordinha, roupas longe do corpo, e de repente eu causei interesse num homem que, num primeiro momento, me pareceu bem interessante. E aí eu pensava assim, gente, eu tô toda fora, e ele tava me achando linda, né? Então é muito isso, a gente também é muito cruel com a gente, né? Eu além de tudo que eu contei aqui, eu tenho uma lua em virgem, que não sei se vocês entendem ou ligam para isso, mas a lua em virgem te deixa com um senso crítico muito apurado e primeiramente com você mesmo, né? Então, assim, ela é crudelíssima. Antes de você ver a minha dobrinha do sovaco, eu já tô sofrendo com ela há muito tempo, né? E o que eu entendi nessa história toda do portal dos boys que vieram é que... Portal dos boys. Porque um trouxe o outro, entendeu? Aí eu falo que é o portal dos boys. Maravilhoso. Assim, que os boys voltaram pra minha vida. Maravilhoso. Estão aí, né? É que... Eu ainda considero que meu corpo não tá o ideal, fico aqui só correndo atrás para falar, não, em janeiro eu vou ter o corpo que eu tinha. Mas eles não ligam tanto, assim. Né? Eu acho que a gente sofre demais às vezes. É aquela velha história, sabe? Que a gente fala, eu tô com celulite aqui, mas assim, o cara não vai nem olhar a tua celulite, né? Muito menos se vocês estiverem transando ali, não faz a menor diferença se tem celulite ou não, né? E a gente fica, nossa, ele vai ver minha celulite. Para homem, muitas vezes não faz diferença, né? Mas eu fico me perguntando se a gente... Qual que é a nossa... De fato, o nosso problema com o envelhecimento. Tô falando o feminino, tá? Porque eu acho que o masculino, realmente, a vida é mais generosa com eles em relação à cobrança, né?
Estamos envelhecendo achando ruim por nós, ou estamos achando ruim porque não achamos que não somos mais desejadas como éramos, sabe? Porque às vezes também tem eu acho que tem esse questionamento também. Eu acho que você está malhando para você ou você está malhando para o outro, né? Tem uma série de meandros aí que a gente malha também pras precisa. Amigas também, né? Pro grupo social, né? Porque ainda tem esse peso, né? Você não tá ali olhando, se satisfazendo com o que você olha no espelho para você, né? É um exercício, que é um outro exercício que a gente tem que fazer também, né? Se você for malhar, ou se você for fazer um regime, ou se você for fazer um botox, ou se você for fazer, que seja para você, né? Porque a gente ainda é muito condicionado ao olhar, a gente já falou sobre isso, né? Muito condicionado também ao olhar do outro, né? Ao julgamento do outro. E eu acho que, independente de lua em virgem, eu acho que todas nós estamos aí num momento cada vez mais de uma tentativa de desconstruir mesmo esse olhar tão cruel que temos sobre nós mesmas. Isso tem que partir da gente, porque a gente sempre fala do outro, da sociedade, mas a gente não faz isso. E onde está essa mudança? A mudança está dentro de nós, é pequenininha, dentro de cada uma de nós mesmo. Não vai existir um movimento maior, vamos todos para Paulista, né, em frente ao MASP, contra. Não, eu acho que isso está dentro da gente, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Sim. Agora a gente é influenciada pelo externo, isso é um fato. Eu acho que para a gente deixar de ser influenciada pelo externo é uma das coisas que a maturidade traz, né? A maturidade vai trazendo essa coisa de não se importar tanto com o que o outro vai falando. Eu acho que a idade vai trazendo isso. Hoje eu me sinto muito melhor com relação a isso. A época que eu escrevi esse livro foram 3 anos de escrita. Eu tô com 48, acho que foi 40, eu escrevi de 43, 44, 45, eu sinto que isso vem mudando pra mim. Eu acho que a maturidade vai trazendo um novo olhar, que tem que partir da gente, né? Buscar autoconhecimento, independentemente da lua, né? No signo, o meu signo é virgem, tá? Meu ascendente é Sagitário e minha lua é Câncer, quer dizer, no fundo eu sou fofinha. Mas é bem no fundo. Mas é que a lua a Virgem no Sol é pesado também, né? Porque deve ser muito exigente com você, né? Muito, muito, sim, com certeza. Com certeza. E tem uma coisa também, né, que eu fico pensando assim, a gente... Essa história o que tem me ajudado muito também é que manter essa... E aí eu vou falar, já que vocês estão falando de signo, né? Eu vou falar do meu ascendente em Aquário, né? Aquário é muito revolucionário, né? Aquário, ele é muito cheio de não regras, né? Você impor regras para Aquário é muito chato. É tudo muito chato. E aí eu fico pensando, que eu falo assim, gente, também é muito cansativo para mim querer manter o corpo que eu já tive e que eu não vou ter mais. Esse sacrifício de você fazer uma dieta, de você malhar 7 vezes por semana, de você tomar 50 copos de água, de você não poder comer um bacon, de você não poder tomar cerveja, sabe? Eu olhei, botei na balança e falei assim, gente, de você não poder nadar até sua pele ficar vermelha, de tanto que você nadou, porque você tem que botar bilhões de protetores solar o tempo inteiro, porque senão você vai ter... Isso também, pra mim, sempre é muito cansativo. É muito cansativo. Eu falo justamente isso, eu uso essa palavra em um capítulo do livro, eu digo cansa. Cansa mesmo, isso tudo cansa. Tem que fazer muita coisa. Muita coisa. O tempo inteiro. Enche o saco mesmo. Sim. Agora, uma coisa que uma médica que eu entrevistei pro livro, que ela me falou sobre a magreza, que a gente tá falando, né, de manter o corpo. Sabe, quando eu perguntei para ela assim, como enfrentar essa transição do jovem para o maduro, como ter uma longevidade saudável? E eu pensei que ela fosse falar um monte de coisa diferente do que ela disse. A primeira coisa que ela disse foi se manter magra, sabia? Só que ela disse se manter magra não pela estética, ela disse se manter magra, porque se você se mantém magra, você evita uma série de coisas à sua saúde justamente nesse processo. Uma delas são os sintomas da menopausa. Se você está acima do peso, eles fatalmente vão piorar.
Outra coisa que acontece é você... Sabe aquela coisa que eu não vou lembrar o nome agora, mas não sei se vocês já ouviram da mãe de vocês falarem, a avó, tá? A bexiga caída. Já ouviu falar nisso? A bexiga que cai? Pra evitar Né? o escape de xixi, né? Exatamente. Então, até tem um trecho do livro que eu falo, não quero mijar nas calças, né? Eu não quero passar por isso. E se manter magra. Foram 2 médicos que me disseram isso no livro, tanto a médica do Einstein quanto o diretor do Pérola Byton, que é o hospital referência da mulher no Brasil, né? Que é aqui em São Paulo, né? E os dois falaram isso. Quando você mantém o peso, você evita uma série de doenças, como, por exemplo, colesterol, triglicérides, coisas que as pessoas hoje, eu tomo remédio para controlar, tal, mas o malefício que isso pode trazer para o nosso corpo é grande ao longo dos anos. Então, eu acho que se a gente olhar o peso, tem 2 olhares aí para manter a forma física. Tem o olhar estético, que é o que a gente está tentando quebrar, e tem o olhar da saudabilidade mesmo, né? De se manter saudável, né? Mas a história do manter saudável é isso que eu ia falar. Existe uma diferença, né? Eu não deixo de fazer minha musculação, minha natação, né? Tentar comer... Eu não como bacon todos os dias, né? Vamos falar assim, nem tomo cerveja todos os dias, não é assim. Mas o que eu tô dizendo é quando a coisa ultrapassa, sabe? Quando vira uma obsessão. Porque, de qualquer forma, você se mantendo magro ou não, quem se mantém com o mesmo corpo de sempre, ou você tá fazendo um sacrifício muito grande, ou você já tem uma genética que te deixou daquela forma. Porque do contrário, poderoso, né? Porque do contrário, gente, a grande maioria, a média das mulheres, não tem jeito, você alarga, sabe? Eu vim de uma família que é todo mundo magro. E todo mundo alargou. Sabe? É diferente de você engordar, de você ganhar muitos quilos. Mas não tem jeito, o seu corpo, ele muda. Você querendo ou não, ele vai mudar. O que eu acho é a história que eu me deixei pra mim de uma coisa mais relaxada da vida é que eu não vou ter o corpo que eu tinha. Definitivamente, meu braço ele engrossou, meu peito aumentou, sabe? O meu quadril, eu tinha pouco quadril. Então, assim, essas coisas, elas aumentaram com a menopausa, com a idade, sabe? Agora, eu faço musculação todos os dias para não ter a bexiga caída, né? Para manter a história do meu quadril, para a história, assim, toda essa história, né? A natação para me manter bem ali. Mas com moderação, entendeu? Porque no dia que isso virar uma obsessão, tá errado. Pra mim tá errado, sabe? Então, assim, eu tomo cerveja, eu como meu bacon, eu enfio o pé na jaca uma semana, depois na outra... Então, assim, a vida também, porque senão ela vai ficando uma obsessão com a juventude e com o corpo, que a gente precisa entender que a gente não vai voltar ao que É uma era. batalha perdida. Não, é uma batalha que a gente vai perder, né? Perdida. Então, hoje eu me olho no espelho e falo assim, Fernanda, você tá gostando do que você tá vendo aí, do que você é com 48 anos? Eu tô sim, entendeu? Claro que você tem os pentelhos brancos, claro que você tem milhões de coisas que vai caindo, que você pede aquilo. Mas assim, numa forma geral, é aquilo que eu falei lá no começo. Se a gente não começar também a se aceitar, Sim. É complicado. Não adianta escutar podcast, não adianta ler livro, não adianta ver outras mulheres falando as coisas, porque não adianta. Você não vai sair dessa espiral de loucura que é manter uma juventude, gente, que a gente tem que mantê-la na cabeça. É na cabeça que a gente tem que manter a juventude. Isso, pra mim, é que faz diferença. É o bom humor, sabe? É aquela história de você falar, isso talvez eu não consiga fazer, mas talvez eu consiga ainda. Então, é isso. Tem até lembrando de outro livro da Miriam, que tá aqui na minha cabeceira, porque eu leio, assim, uns 5 ao mesmo tempo. Inclusive, eu não terminei o seu não, viu, Adriana? Apesar de seu texto ser uma delícia, que é o... Peraí que eu não tô na minha cabeceira agora. Termina em Foda-se, Liberdade... eu li Liberdade, não sei o que lá, e Foda-se. Eu li esse livro dela também. Eu li esse livro dela. A história de ligar o foda-se. Eu acho que a mulher madura, apesar de ser massacrada, né, pelos padrões aí que nós falamos da garota da praia e tal,
Tem a coisa do foda-se, e outra coisa que eu aprendi via Miriam, mas que nem é um estudo dela, e que você também fala lá no livro, da curva da felicidade, né? Que de repente tá tudo meio complexo. Inclusive, aparentemente, eu tô no pior momento da vida segundo a curva da felicidade, né? Os estudos, gente, para quem caiu aqui agora, né? Economistas, então não é delírio, positividade tóxica, não. Né? Economistas em 80 países, né, pesquisaram e chegaram à conclusão de que a gente envelhece em forma de U, né? E eu acho que tem meio V também. Tem hora que eu olho a curva da felicidade, eu acho ela meio V. Mas, enfim, o pior momento, em tese, é aos 45 anos. Eu tô nela, né? Lá embaixo da curvinha. Sim. E vocês já estão subindo de novo, né, gente? Sim. Então, foda-se apertado lá, ligado, né? Porque o meu foda-se, às vezes, ele desliga. Eu tenho que apertar ele de novo correndo, entendeu? Mas saber que existe a curva da felicidade, juro pra vocês, me deu um fôlego, sabe? Pensar que a gente vai melhorando de novo, né? Subindo de novo. E... alguma compensação a gente tem que ter. Tem que ter, né, gente? Alguma compensação. Né? A gente é por isso tem. mesmo, né? A gente vai passando essa curva, né? É isso mesmo, quer dizer, a gente vive e tal. A letra U é dos 40 aos 50, justamente a letra U. E o 45 é o limbo, né? Ali no meio, né? E depois que vai passando, realmente tem essa sensação. Porque nessa curva é que a gente começa a olhar pra trás e fala, pô, o que eu fiz, né? O que eu fiz? A gente começa a olhar, pô, será que eu fiz as melhores escolhas? Será que eu escolhi, né, a melhor pessoa pra ficar comigo, sim ou não? Né? O que teria acontecido se eu tivesse feito aquela escolha de emprego e tal? E depois você passa por tudo isso e você começa a amadurecer e fala, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Né? Sim. Eu fiz o que deu. Adriana, eu fiz o que eu pude. isso é tão libertador. Nossa, muito. isso é maravilhoso, né, gente? Isso, foi o que deu pra fazer. Foi o que deu pra fazer. No dia que eu tive esse insight, porque não acredite, gente, quem tá nos ouvindo aqui, se você não passou por isso, você vai passar. Isso é uma certeza. Vai chegar uma hora, e esse insight é maravilhoso, no dia que você se dá conta de que depois que você pirou em tudo que você podia ter feito ou não fez, onde você chegou, que eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, podia ter feito... Quando você chega ao ponto que você fala assim, eu fiz o que eu dei conta de fazer naquela época, naquele instante, é o que dava, se eu errei ou se eu acertei, não interessa. Foi o que eu consegui fazer, né? Ali. Se perdoar pelas escolhas que fez. Isso é maravilhoso. Gente, isso é pleno. Isso de verdade é uma felicidade que não é tóxica. Tira um peso, né? Tira um peso das costas, né? A gente tá carregando isso, né? Sai, tira um peso que nem os seus peitos cheios com gordura, nem eles fazem a diferença. Eu tô tendo que trocar meus sutiãs todos, porque meu peito sai de dentro do sutiã e agride as pessoas, entendeu? Ele faz assim, uou! Gente, que peito é esse? Eu tava achando o máximo. Aí depois eu fui entender que era gordura. Mas o efeito geral, assim, pra plateia, é bom. Então tá tudo certo. Até no espelho é bom. Né? Tá tudo certo. Mas é isso mesmo, gente. O negócio bate e quando o foda-se já tá direto ligado, fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Acalentar aquilo ali, ver que você arrasou em muitas coisas, porque mas a uma questão jornada, né? É um processo, não vem assim, né? Não, você não compra isso pronto, né? Não compra, é a partir da crise que você vai gerar isso aí. Você tem que passar por isso, né? Tem que sofrer, não tem jeito. E se tá consciente também pra passar por isso, porque também se não tá consciente, continua passando por isso, né? Eu acho que tem que né? Continua carregando essa história, tem que estar consciente, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né, gente? Total. Olhar pra dentro, né, e analisar as coisas, porque senão a gente continua carregando isso, né, pra sempre, assim, não consegue se libertar mesmo, né? Não sai, fica ali, né, rodando, né? Sim. E também não passar por isso, eu acho também que é uma coisa, né? Você tem que olhar pra você também, mas eu acho legal quando você não passa isso por sozinho também, não, sabe?
A gente tem os amigos aí, as amigas, Sim. sabe? Pra trocar essa figurinha e ver que outras pessoas... Você não é Todo um alecrim mundo, dourado, né? sabe? Você não é alecrim dourado. Você não foi escolhido, sabe? Todo mundo tem, de uma forma ou de outra, né? A gente sempre tem aquela história, a gente não pode comparar nossos problemas com dos outros. Não, não pode. Mas a gente tem coisas inerentes do ser humano, e nesse caso específico da maturidade, que todo mundo vai passar por isso. A diferença é como você vai passar, né? E eu acho que às vezes a informação, eu acho que às vezes a troca, que seja através de podcasts, que seja através com amigos, que seja através... Isso é muito importante, porque vai te ajudar. Outro dia, eu fui falar com as Amigas Geniais, que é um podcast também, que as meninas até vieram aqui, e eu tava falando que as perennials, desde quando a gente começou, pra mim, foi um processo maravilhoso para me ajudar a amadurecer. Maravilhoso dessa jornada, porque é tanta gente, é tanta troca, são tantas histórias, são tantas mulheres que você olha e fala assim, gente, estamos juntas, sabe? Estamos juntas aí nessa jornada. E aí você não se sente só, porque em determinado momento você se sente muito sozinho. Você pode ter milhões de pessoas à sua volta, não interessa. Você e seus grilos, né? Muitos grilos. Você e seus grilos, você tem que resolver e olhar pro espelho e falar assim, minha filha, não é ninguém que vai resolver isso pra você. É você, com você. Então, assim, as perennials pra mim foi muito bom, porque eu vi que eu não era o alecrim dourado, sabe? Que tava todo mundo ali na mesma tempestade, entendeu? Na mesma sofrência. Na mesma sofrência, na mesma alegria, porque é isso também, né, gente? A maturidade, ela tem que ser uma coisa boa. Ela tem que ter o seu lado bom, né? A não ser, tirando as menopausas, os hormônios, os pentelhos brancos, o peito caído, aquela coisa toda. Se a gente não fica só na imagem, você vê muitos ganhos, né? Eu acho. Se a gente não fica só no corpo, né? Se a gente vai para os outros, aí você vai realmente conseguir avistar muitas coisas bacanas, muitos alecrins dourados. E a gente merece, né, gente? A gente merece não ser só corpo, sabe? A gente merece chegar na nossa idade e não ser só corpo, sabe? Porque a gente tem tanta coisa ainda para fazer, a gente tem tanta coisa, inclusive, para dar, sabe? Para compartilhar para as outras pessoas. Eu hoje trabalho numa rádio que tem muito jovem ali, sabe? E é uma troca tão legal. E eu não me sinto nem um pouco envelhecida ali naquele meio, sabe? E eu vi ali que eu falei assim, gente, por isso é que eu falo, a juventude, ela tá na cabeça. Sabe? Ela tá totalmente na cabeça. Ela tá na cabeça. Porque eu falo as mesmas besteiras que ele, eu dou as mesmas risadas. A gente fala, sabe? Troca, claro, no estilo musical, talvez não. Tem banda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tem uns memes que você precisa de explicação, uns memes que eu né? preciso de explicação. Mas, ao mesmo tempo, também tem coisas que eu falo que eles não sabem que eu explico. E eu também... É uma troca, sabe? E isso, se você tá aberto também pra isso... Você chega, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Isso certo. é ser perennial, né? Isso é ser perennial. Né? Perene, Total. né? Você tá sempre perene. Quer dizer, você vai evoluindo, o seu corpo vai evoluindo, mas a sua cabeça continua na idade que você quiser, né? Exatamente. Um pouco por aí. E essa coisa de conversar que você falou, né? Tem que conversar ou no podcast ou com uma amiga tal. Não sei se vocês perceberam isso, mas assim, quando a gente vai ficando mais madura também nessa fase de 40 e pouco, vocês não sentem, por exemplo, uma sororidade maior entre as amigas, entre as mulheres? Total. Não tem mais aquela, não tem mais inveja, não Mas tem mais... porque É outra também história. as amigas que estão hoje são aquelas que passaram pelo recadastramento, né? No meu caso. Eu fiz recadastramento. Então, Sim. assim, eu fiz total. É verdade. Né? No último ano, eu fiz um recadastramento pesado. Então, assim, quem ficou, gente, é porque vale a pena. Eu tenho certeza que com meus pares de amigos que eu conto na mãozinha,
eu não vou ter problema. Eu posso, assim, é que eu acrescentei umas 2 novas aqui no interior, que estão muito legais também. Mas com quem já passou no recadastramento, não tem menor possibilidade da Fernanda me decepcionar. Tenho certeza, tá ali, maravilhosa, ó. Nessa altura do campeonato, acho que não. Não, entendeu? Então, assim, que coisa boa, né, gente? Isso é um ganho também da maturidade, né? Que a gente consegue perceber justamente o que antes a gente não consegue perceber. A gente não consegue distinguir quem é amigo mesmo, quem não é, quem tá ali, quem não tá. Depois a gente começa, eu não sei, parece dar uns cliques assim, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Isso é um grande ganho mesmo, né? Você estar com pessoas que te façam bem, você começar a perceber quem te faz bem e quem não te faz bem, né? Começar a separar isso um pouco, né? E também tem uma coisa, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que aquele ali é aquele, né? Se não for aquele, você nunca mais vai conseguir ninguém. Porque eu cheguei à conclusão que só não consegue se não quiser, sabe assim? Porque é isso, porque você sempre vai achar pessoas em vários momentos da vida, entendeu? Em momentos que vão estar iguais a você, sabe? É isso que eu tô dizendo, a gente precisa entender que a gente não é um alecrim dourado. Sabe? Você vai, se você quiser, você vai. Sua energia vai bater com alguém aí que também tá aí refazendo a vida, fazendo as... Entendeu? Porque... Olha, essa é uma outra desconstrução, porque a gente sempre ouviu que a mulher de 40 e poucos anos, solteira, é a encalhada que ficou e não vai encontrar mais alguém, não é verdade? Isso é uma grande desconstrução, que eu também passo por isso, eu também estou solteira nesse momento. Então, uma coisa, primeiro assim, estou solteira, porque também o estado civil, ele muda ao longo da vida, pelo menos pra mim mudou várias vezes, então assim, e por que não pode conhecer? Olha, outro dia entrevistei uma médica, ela falou pra mim que tem uma paciente dela com 63 anos, que chegou no consultório dela e falou, olha, eu vim me tratar agora, me cuidar, porque eu acabei de conhecer o grande amor da minha vida, com 63 anos. Maravilhoso. Então eu acho que sempre é possível, a gente tem que desconstruir essa ideia mesmo, que depois dos 40, 50, que a gente, a gente não vai, ninguém mais vai olhar, eu não vou encontrar mais. A vida tá aí, são várias as possibilidades, só que a gente tem que se abrir pra elas também, né? Olha, o meu avô... Eu acho, de fato, que as possibilidades se reduzem. Sim, né? Você vai fato. ficando mais sistemática. Eu saio muito pouco. Então, assim, se não for na fila do supermercado e tal, ou um amigo do amigo, complexo. Que seja. Mas eu não estou também naquele mood de 30 anos, né? Dos 30, 20 e tantos, que era assim, eu preciso achar alguém. Não, eu não preciso, porque minha vida tá muito boa, nunca esteve tão boa. Então, assim, se vier, é lucro. Se vier, vai ser legal, mas tem que ser muito bom. Porque se for para ser igual o ex-boy aí, eu agradeço, né? Vamos ficar para a próxima encarnação, se tiver alguma coisa para resolver ainda, porque eu acho que já resolvemos nessa. Gente, meu avô começou a namorar com 85 anos. Já contei esse caso. Santinha, que tinha 80. Santinha é maravilhosa. Sabe, Santinha 80, meu avô 85. Você acha que meu avô... Eu falo, gente, eu tenho um exemplo maravilhoso na minha família. Você acha que meu avô ficou pensando na vida dele, que ele tinha 85 anos, Santinha com 80? Não, o homem não tem essa questão também, né, gente? Santinha também não, gente. Santinha também não. Santinha também não teve. Se jogou. Se jogou, eles dançavam, viajavam, faziam trocentas mil coisas, entendeu? Então, tipo assim, não passou pela cabeça de ninguém ali que, eu tô ali... já tenho 85 anos, já tô no final da vida. Tem final da vida não, entendeu? Foi curtir a vida dele até os 93, tá tudo certo, sabe? Então, assim, o meu pai mesmo, meu pai começou a namorar, ele tinha o quê? Também quase 60 anos, entendeu? Então, assim, com uma outra mulher também que já tava com quase 60. Então é isso, essas coisas, gente. A minha mãe só não... A vida tá aí, né? A minha mãe ainda teve... A minha mãe só não namorou depois que ela separou, porque ela não quis. Entendeu? Porque procuraram ela, só que ela deu guerra, que ela falou, eu não tô aqui pra ficar... O cara queria que ela deu guerra. Ela deu guerra porque ela não queria o cara, era um namorado de juventude dela, que descobriu que ela tinha separado e apareceu lá. Só que o cara queria levar ela pra sítio, ficar lá em cima, ela falou, não, senhor. Agora eu quero ir pro cinema, eu quero dançar, eu quero minha turma do carteado, quero fazer meu teatro, fazer minhas coisas e não quero.
foi escolha dela. Mas teve, entendeu? Mas teve. Então eu tenho ótimos exemplos na minha casa. É isso aí, gente. Olha, a gente podia ficar aqui falando mais e mais sempre, e mais. Né? Mas agora chegou a hora da dica, né? Das dicas. Dicas Aspirinials. Eu reuni algumas aqui, poucas na realidade, assim, aquelas mais certeiras, né? Sabe que eu descobri uma... De repente vocês até conhecem ela, pode ser que ela seja famosa, eu não sei. Eu descobri assim ao acaso no Instagram e eu adorei as coisas que ela posta. O nome dela, eu anotei aqui, é Patrícia Parenza. Eu tava ouvindo ela outro dia, não sei se vocês conhecem, ela também aborda a maturidade do ponto de vista feminino. E ela tem um vídeo naquela parte do Instagram dos destaques, sabe? Que é um vídeo de uns 10 minutos, onde ela faz um texto maravilhoso sobre a maturidade, tudo que muda, todo o nosso olhar, o que muda. Muitas coisas a gente trouxe, que hoje ela traz umas outras. Então, eu recomendaria vocês darem uma olhada no perfil dela. Eu não conheço ela, nunca falei com ela, eu descobri ela recentemente e eu adorei. Eu acho que ela pontua muito bem as coisas, ela consegue trazer outros olhares. Ela discute esses temas hoje, né? Ageismo, ageless, né? Essas expressões que estão sendo usadas agora, né? Eu gostei muito dela. Então, para quem tá a fim de se aprofundar, pra mulherada que tá aí se sentindo envelhecendo, tá com a autoestima baixa, não tá entendendo o que tá rolando, tá numa fase assim, pô, não queria estar aqui, onde que eu cheguei até aqui? Será que eu tenho valor? Será que eu não tenho? O que tá acontecendo comigo? Eu recomendaria dar uma sapeada aí no Instagram dela. E tem algum filme, algum podcast, livro também nas suas dicas? Olha, tem um livro, porque para escrever o meu livro eu li muito também, né? Eu fui buscando muita informação. Então, eu conto as minhas histórias ao mesmo tempo que eu faço essa busca. Sim, na verdade, livro... É a jornalista que está no livro, né? Porque você traz a curva do U e você vai trazendo conteúdo. É uma grande busca. Na realidade, o relato é uma grande busca, né? Em várias frentes. É uma busca bem holística, né? É que você não chegou ainda no capítulo da espiritualidade, né? Onde eu conto todos os retiros espirituais que eu fiz. Ah, minha filha, estamos juntas. Eu tava nessa busca toda. Eu fiz vários retiros espirituais. Mas enfim, as leituras que eu fiz, eu li um livro que é uma repórter do New York Times, e ela escreveu um artigo, isso no começo dos anos 2000 também, ela escreveu um artigo sobre a crise da meia-idade, ela começou a receber e-mails e tal, ela falou, eu vou me aprofundar nisso, eu vou escrever um livro. E aí ela escreveu esse livro, onde ela, através de pesquisas, ela determinou 6 perfis da mulher de 40 aos 50 anos, o que acontece com essa mulher. O que é engraçado é que, assim, quando eu li os 6 perfis, eu falei, nossa, eu sou todas elas. Quer dizer, eu tô em crise mesmo, porque eu tô com as 6 dentro de mim, né? Mas deixa eu ver o nome aqui do livro que eu deixei separado, que é um livro bem bacana. A Crise da Meia-Idade Feminina e como ela está transformando as mulheres de hoje. O nome dela é Susan, agora o sobrenome dela eu não sei se eu sei falar. Schellenberger. Schellenberger. Quem quiser buscar na internet, quem está ouvindo a gente quiser dar uma busca na internet. A crise da meia-idade feminina e como ela está transformando as mulheres de hoje. Eu gostei muito do ponto de vista que ela trouxe. Por exemplo, tem um perfil que é aquela mulher que separou e tá afim de viver todas as aventuras, tá afim de pular de paraquedas, sabe? Tá afim de transar com um homem 20 anos mais jovem. Tem aquela que tá afim de ficar em casa e cuidar do jardim. Não, agora eu vou cuidar do meu jardim, agora eu vou curtir as minhas coisinhas. Então, tem todas essas mudanças que passam com a gente. Então, eu acho que para quem tá ouvindo a gente e tá se sentindo assim, tá sentindo meio que tem um tornado interno dentro de si, eu acho que pode ajudar a saber que tem muita gente lá fora se sentindo igual. Depois que eu lancei o livro, vocês sabem que tem um monte de gente... Eu abri meu Instagram, né? A editora falou, olha, abre seu Instagram. E aí eu abri, olha, gente que leu o meu livro e me manda mensagem falando, gente, eu me senti exatamente assim, como eu tô me reconhecendo nas histórias que você conta, que legal que é saber que eu não tô sozinha me sentindo dessa maneira. Então, eu acho que essas minhas recomendações, sugestões são justamente para isso, para as mulheres perceberem que elas não estão sós, que esses sentimentos, eles são muito parecidos e
E essa curva do U vai subir, viu? Esse U vai subir. Uhul, né? Uhul! Vai subir esse U aí. Ai, Esse U que vai bem. subir. Ai, que delícia. Fernandinha, e podemos passar para Fernanda ou você ainda tem mais? Não, eu tenho essas 2 dicas aí, mais poucas, mas aí mais certeiras. Tá, mas tá ótimo. E você, gatinha? Minhas dicas sempre são aleatórias, né, gente? Nunca tem nada a ver com o tema, são as minhas piracemas, né? Eu agora estou obcecada com uma série que chama Only Murders in the Building, que tá na Star Plus. Mas você deu essa dica semana passada, não? Não dei, não. Eu lembro de você falando esse nome. Are you sure? Eu dei essa dica desse coisa, foi no de cinema, não foi não, James? Não, foi aqui. Eu tô vendo esse Você tá agarrada continuo nessa vendo essa série. série. Tô agarrada nessa série. Então reafirma Não deu que ela tempo é de boa. ver mais nada. Hã? Então Não reafirma deu tempo que ela de é ver boa. mais nada. Agora não sei. Eu também não sei, não me lembro. E é isso, então. Fica aí minha dica de novo, porque eu não tive tempo, gente. Essa semana eu não tive tempo de nada, de ver mais nada, porque dia de semana eu trabalhei que nem uma condenada e final de semana eu fui nadar. Você tá nessa série, né? Você parou nela, tá certo. Parei nessa série e é isso. Fui nadar, curtir minhas sobrinhas, porque isso também deixa a gente mais jovem. Tomar sol até derreter, Uma boa dica. entendeu? Com protetor, Comer. né? Hã? Com protetor. Não tem protetor, não. Esse que foi o problema. Entendi. Chutei o balde. Chutou. Nadei até falar chega. Andei de bicicleta. Comeu minha dica bacon. Comi Comeu bacon. bacon. Gente, minha dica agora é essa, entendeu? Coma Pegue um bacon. fim de semana, junte seus filhos ou suas sobrinhas, seu sobrinho, sua família, vai nadar, vai tomar sol, andar de bicicleta, entendeu? E ver Larga filme. essa Netflix um pouco, vai ver o que tem lá Vi. fora. Eu vi Sessão da Tarde, vi ET. ET com as minhas sobrinhas, ET o extraterrestre, chorei. Entendeu? Chorei de novo, fiquei lá lembrando com a minha mãe, quando a gente era pequena. Ai, tô precisando de um filme de chorar, vocês não têm Quando uma a dica, gente não? foi ao cinema. Adoro filme de chorar. ET, ué. ET, dá pra chorar? Eu chorei de novo. Vou rever. E aí minha mãe lá lembrando que a gente foi ao cinema, qual cinema que era uma fila gigantesca, que a gente viu, e aí ela tirou o lencinho e ficava passando pra mim e pra minha irmã, entendeu? Foi ótimo. É isso. Curtam a vida, gente, curtam a vida. Tá certo. Então, a minha dica não tem nada a ver também com o tema. É um documentário lindo, lindo, lindo que tá no Prime Video, que se chama Do Pó da Terra. Tudo partiu do podcast Expresso Ilustrada, que me apresentou uma artista mineira lá do Vale do Jequitinhonha, que se chama Maria Lira. É uma mulher dos seus 70 e bons anos e trabalha com o barro e faz aquelas bonecas lindas do artesanato local deles, e que acabou indo parar nas galerias mais importantes do Brasil e hoje tem o preço multiplicado aí e tá nas casas das pessoas, dos colecionadores, né? É uma ressignificação da arte popular brasileira, que eu gosto muito, sempre gostei de arte popular brasileira. E o documentário visita várias dessas bonequeiras, né? Dessas mulheres que trabalham com barro lá no Jequitinhonha, especificamente numa comunidade no entorno de Araçuaí, que é uma das cidades do Vale. E é muito lindo, assim, porque são pessoas que realmente tiram do barro o seu sustento. Sabe, um documentário, assim, daquela beleza que corta, porque o trabalho é lindo, mas as condições não são fáceis e faz a gente pensar também na continuidade desses trabalhos, né? A maioria dessas mulheres não consegue que as filhas continuem essa tradição, porque as filhas querem morar em São Paulo, querem... né, trabalhar no salão de beleza, e é um ofício lindo, né, que faz parte aí da cultura brasileira. Me deu vontade de pegar o primeiro bonde, o primeiro pau de arara e baixar lá e conhecer essas mulheres. É bem bonito, assim. Completamente fora desse contexto, né, mas Do Pó da Terra, um doc brasileiro, né, do Maurício Narras. Bem legal, no Prime Video. Então pronto. Então é isso. Bonito.
Gente, foi aquele prazer enorme. Fernandinha, como é que faz para falar com a gente? A gente já voltou a trabalhar e fazer batizado, essas coisas? Batizado, chá revelação. Mesversário que a gente não faz, né? Festa de 15 anos. Porque agora, gente, é isso, né? Tá todo mundo vacinado. De máscara, gente. De máscara, mas voltando ao normal. Guardando aquela distância. Então pode chamar a gente já para os trabalhos, para tudo. Fale com @asperennials.com.br. É .com.br, James? É .com.br. .com.br. Então é isso, galera. Fale com @asperennials.com.br. Chama nós! E a gente vai tocar para onde hoje, assim? Será que para A gente vai tocar para São Paulo, para Gonçalves? A gente vai ali, a gente vai para São Paulo, depois a gente termina em Gonçalves. Tá. Que eu tô querendo ir pra São Paulo, capital, não. Apesar de ter uma exposição da Rita Lee, que eu tô doida pra ver. Eu tô querendo ver a Bienal. E tem a Bienal também, tem as duas coisas pra ver, tem na realidade. Tem a Bienal e tem a Rita Lee, né? Que eu tô louca pra ver. Inclusive, pois é, então eu tô querendo ir pra São Paulo, sim. Não, me acho liga, que eu posso rever. Me liga que eu levo vocês na exposição. Me liga. Então vamos fazer um bonde aí em SP, viu? Porque exatamente. Não, bora? Porque existe, das gente. Franjudas. Porque existe amor em SP. Existe amor em SP. Existe amor em SP. Existe demais. Existe amor em Guarani, existe amor em tudo quanto é lugar. Em BH, na Savassi. É isso. Todo lado, é gente. Isso. Tá certo, é isso. gente. Obrigada, beijo. Beijo. Obrigada, meninas.